E agora com um confronto divisional entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, jogando em Nova Orleans. Minha aposta um pouquinho ousada é na vitória do Saints nesse jogo, porque os Buccaneers são fregueses do Saints, principalmente jogando, né, na Louisiana. O Tom Brady aí com seus problemas conjugais parece cada vez piores, mas não é só por isso. De qualquer forma, os Bucs são favoritos, segundo Las Vegas, por 2,5, então não é aquele favoritismo exacerbado, muito pelo contrário, tende a ser um jogo no mínimo equilibrado, e o over-under é de 44,5. Alvin Kamara está sem treinar ontem e hoje, Bretas, está preocupado aí com essa questão? E o que mais você observou sobre esses dois times? Acho que a grande narrativa foi a volta do Michael Thomas, talvez, né? E todos esses recebedores lá do Saints, como é que você vê essa hierarquia aí? Gostou, por exemplo, do Jarvis Landry passando das 100 jardas e marcando o TD? Bom, eu acho que a primeira narrativa que me chamou a atenção quando eu vi assim é porque o Buccaneers eu acho que foi o primeiro time mais pass-heavy da liga nos 2 últimos anos. Ano passado, Tom Brady liderou a liga em jardas de passe. E esse ano, o Buccaneers foi mais run-heavy do que pass-heavy no primeiro jogo. Como isso é uma coisa que não acontecia nunca e já aconteceu na semana 1, eu estou um pouco preocupado. Então, eu dei uma jogadinha para baixo em todo o passing game do Buccaneers. Teve uma narrativa no off-season falando que era o Bruce Arians, que gostava muito de pass heaviness, e que agora que o Bruce Arians aposentou e o Todd Bowles entrou, o time ia ser mais run heavy. Na época eu pensei, bobeira, mas agora eu já estou um pouco confiando nisso daí. Eu acho que essa foi a principal narrativa que eu vi assim pro Buccaneers. Sobre o Michael Thomas, cara, pior que eu não sei. Me tem uma carinha aí de jogo uma vez na vida, outra na morte, só que por outro lado também eu tô com medo de apostar contra. Eu não tenho opinião forte para nenhum dos dois lados. E você? Para mim é sell high da semana, porque 2 TDs com toda essa concorrência e não sendo o Drew Brees o quarterback, acho que vai ser raro ele conseguir marcar. E gostei do Chris Olave aí, eu acho que ele tende a aumentar a target share com o tempo. O Jarvis Landry, né, mostra que é sempre subestimado também. Ele tem um piso muito legal e mostrou um teto interessante que fazia tempo que a gente não via, né, nessa estreia, mas o game script foi muito fora do comum, né, nessa estreia do Saints contra os Falcons. Tiveram que correr atrás do placar. Acho que passaram muito mais a bola do que gostariam. E vai ser raro a gente ver todos esses recebedores sendo tão proeminentes como eles foram na estreia. Mas eu acho que o fato do Michael Thomas ter, né, conseguido esse protagonismo num pitch count, depois de tanto tempo ausente, eu não tenho como não reconhecer a derrota. Ele tem sim um teto de top 30, como muita gente já projetava pré-draft, para mim era muito otimismo, mas de qualquer forma o cara é bom jogador e a exemplo do Barkley, né, depois de 2 anos com muitas lesões, se ele conseguir se manter saudável, não tem como a gente descartar talento, e eu acho que essa é uma conclusão geral para o Fantasy que eu tenho que me ater um pouco mais, né? Eu acho que sempre ao fim da temporada eu fico com isso na cabeça, acho que a gente tem que valorizar mais talento do que quando chega lá em agosto e a gente acaba se vinculando muito à situação, target share, backfield splits, mas o talento do jogador talvez tenha que ser proporcionalmente um pouquinho mais valorizado. Claro que volume sempre vai ser rei no fantasy, mas o talento ele também é importante. Então a gente não pode esquecer desses jogadores talentosos. Enfim, eu devaguei um pouquinho, mas fala pra gente também, acho que talvez a situação do Kamara, né? Se ele não jogar, você gostaria do Mark Ingram ou ver algum outro running back, por exemplo, aí no Saints como opção para esse jogo, Bretas, contra essa forte defesa dos Buccaneers, principalmente? Mas eu concordo com essa análise que você fez dos wide receivers, do talento, assim, principalmente para wide receivers. Esse ano eu tentei sair com a mesma conclusão que você no ano passado, e esse ano eu tentei priorizar isso. E eu acho que, tipo assim, para um wide receiver ser breakout, meio que tudo tem que se alinhar. No fim, a situação se mostra melhor, porque, sei lá, igual o Stefon Diggs no ano do Josh Allen, o Bills passou muita bola. Então, às vezes, a situação pode ser boa por algumas coisas imprevisíveis, por uma lesão, por um time mais pass-heavy, pelo alguma coisa, mas o talento anda do lado. Então, apostar no cara só pela situação é difícil breakout se ele não for talentoso. Se você aposta no talento, pode ser que a situação, eu acho, se mostre boa. Então, eu concordo com isso daí.
Sobre o Camara, fiquei preocupado, sim. Ele foi usado de um jeito muito diferente no último jogo, foi pouco usado. E aí surgiu um boato aí que era por causa dessa lesão na costela que ele tá tendo, né? E agora ele não treinou 2 dias seguidos, acho que tem chance de não jogar. Se ele não jogar, cara, eu vou com tudo no Mark Ingram, sinceramente, porque o Mark Ingram foi muito mais utilizado do que deveria. Eu acho que o Camara foi pouco utilizado e eles utilizaram mais o Ingram, o que eu achei absurdo, mas pelo menos mostra que a comissão técnica do Saints confia no Ingram. E isso me basta para um running back que eu vou buscar na waiver para jogar um jogo. Concorda? Sim, acho que é bem por aí. Por mais que a matchup não seja o ideal, mas em ligas mais profundas, se você tiver feito um zero running back, o Ingram se torna uma boa opção. E quem sabe essa lesão perdure por mais algumas semanas, e aí em outras partidas com matchups mais favoráveis, o Ingram se torna uma opção ainda melhor. E eu tô realmente assustado aí com essa lesão, porque eu acho que essa utilização do Ingram indica que o Camara sentiu já durante o jogo contra os Falcons, e se eu tivesse que apostar, acho que o Camara vai ficar de fora aí dessa semana 2. De resto... Outra coisinha aqui que eu tava lembrando também, pensando nas grandes coisas, né, que mudaram desde o draft para cá. Julio Jones me surpreendeu, cara. Exato, eu ia falar desse corpo de recebedores aí dos Buccaneers. Julio Jones me surpreendeu. Quando o Godwin saiu, ele foi o wide receiver 2, né, não foi o Russell Gage. Ele teve um joguinho até interessante e teve umas jogadas assim que ficaram no quase, que eu acho que poderia ter transformado. Inclusive, jet sweep para o vovô Julio Jones. Ele teve a notícia de que foi o jogador mais rápido nos treinamentos dos Buccaneers, no alto dos seus 33, 34 anos. Eu vi isso, né? Vamos ver se a posterior de coxa dele aguenta esse ano, né? Essa é a grande dúvida. Ela que fica ruim todo ano, mas o Julio aí é um cara que até o Godwin voltar, eu colocaria no meu time titular, sim. Eu acho aí que ele entraria, sei lá, como wide receiver 30 para semana, eu acho que eu chutaria algo por aí. Boa, é uma boa mesmo. Mike Evans, acho que mudou pouquíssimo o panorama, segue sendo uma máquina de touchdowns, confia sempre, por mais que ele também seja dúvida aí, treinou limitado, acho que hoje, mas não deve ser nada muito sério. E de resto, tight ends, difícil confiar em qualquer um, né? Juwan Jennings teve uma boa snap count, mas nada que vá ser relevante com 3 recebedores tão bons lá no Saints. E o Taysom Hill, você compra aí as corridas longas que ele teve, acho que é só armadilha, né? Muita gente foi atrás na waiver, mas acho bem complicado confiar, né? Eu acho, o Taysom Hill, ele vai ter jogos de 15 pontos no ano. Vai ter uns 4 aí, eu chuto. Só que vai ser impossível acertar quando vem. Não dá para saber. Né? Então, acho que não adianta você ter o Taysom Hill, porque eu nunca ia ter coragem de escalá-lo. Pois é. Bom, Bretinho,